Olá, queridos, tudo bem com vocês? Quero convidar vocês para mais um tempo de meditação, tá bom? Para mais um tempo de reflexão na palavra de Deus. Nós temos estudado os versículos 1, 2, 3 e 4 do capítulo 2 de Romanos e nós temos sido desafiados profundamente por esses versículos a encarar a nossa própria realidade espiritual, a nossa própria situação espiritual. Eu espero de todo o meu coração, queridos, que Deus possa usar aquilo que você tem ouvido nesses vídeos para te trazer a um encontro com Ele, sabe? O meu desejo é que o Senhor atraia o teu coração para Ele, que você olhe para a sua situação e veja a sua situação, e quando você contemplar a sua situação, você perceba que precisa de Deus, que necessita de Deus. E ao perceber isso, querido, não perca tempo, tá bom? Se entregue ao Senhor, entregue a sua vida para Jesus, aceite Ele como Senhor e teu Salvador, confesse-o como teu Senhor e como teu Salvador e viva uma vida de bênção na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, é a minha oração por ti, tá? Então, voltando para esse texto, e voltando para as lições que nós aprendemos aqui, nós vimos aqui, queridos, que eu usei a ideia, né, da diatribe, né, de um debatedor imaginário, Paulo pregando e alguém ouvindo Paulo, né, e debatendo com ele e tudo. E nós olhamos a figura do judeu e as desculpas que eles davam para não estarem debaixo da ira de Deus. Nós somos o povo de Deus, o povo da circuncisão, nós somos o povo eleito, filhos de Abraão. Nós temos a lei, nós temos o templo, nós temos o sacerdote, nós temos a circuncisão, e nós não podemos estar debaixo da ira de Deus. E aí Paulo desconstrói essa argumentação e prova por A mais B que eles estão nessa situação. Depois eles lançam mão, quando eles se veem sem essa justificativa mais de que são judeus, de que são o povo eleito de Deus, eles lançam mão da bondade de Deus e do amor de Deus. Aí Paulo trabalha isso com eles. E eu queria fazer uma coisa interessante, porque eu citei até agora as justificativas que os judeus deram para não estarem debaixo da ira de Deus. Mas quais são os argumentos modernos que os homens apresentam com o fim de tentar escapar dessa ideia do juízo de Deus, né? O que o homem alega em seu favor? E eu vou citar aqui alguns desses argumentos, tá? E tentar explicar a você e ver e orar para que Deus abençoe e fale com o teu coração enquanto você ouve essa ministração, tá bom? O primeiro argumento, querido, é porque Deus não nos abate logo que pecamos e não pune o pecado um segundo após termos cometido. Já que Ele não faz isso logo que pecamos, já que Ele não nos abate, não nos pune depois que nós cometemos pecado, então Ele nunca o fará. Esse é o primeiro argumento, tá bom? Parece um argumento inteligente, não parece? Aqui vai, querido, como esses homens apresentam esse argumento. Vejam o que eles dizem. Olha, você me diz que Deus é justo, reto e santo, que Ele não tolera o pecado. Muito bem, eu caio em pecado, e se Deus é o que você diz que Ele é, Ele deveria punir-me e ferir-me imediatamente, mas não o faz. Sabemos que não o faz. Não o faz individualmente conosco, não o faz com as nações, não o fez com o mundo. É óbvio que Deus não faz isso porque Ele é bom, é cheio de bondade, de misericórdia, de amor e de compaixão. O que você está dizendo sobre Ele está errado. Deus não faz e nunca fará esse tipo de coisa. Esse é o primeiro argumento. Queridos, é um negócio assim escabroso, tá bom? É um pensamento que tem uma aparência de inteligência, mas só tem a aparência de inteligência, querido. Esse é um argumento muito usado. E confesso a vocês, muitas pessoas acreditam realmente que o fato de Deus não punir alguém quando ele comete o pecado, então significa que Deus não o punirá depois. E Ele não o pune porque Ele é bom. Ele não o pune porque Ele é um Deus de amor. Um Deus de amor não castigará os seus filhos, mesmo que esses filhos errem. Essa é uma justificativa apresentada,
É um argumento apresentado pelo homem moderno, tá bom? O segundo argumento, querido, é o seguinte: se o que você diz é certo e Deus faz essa ideia do pecado e do homem pecado, haveria probabilidade de que Deus conceda alguma bênção a tais pecadores? Haveria alguma possibilidade de um Deus assim abençoar quem quer que seja, exceto a um crente nele, a um cristão verdadeiro? Mas o fato é que é óbvio que Deus concede bênção a muitas pessoas que não creem nele. E podemos entender isso porque Deus é cheio de bondade, de amor, de misericórdia, de compaixão. E realmente essas outras coisas das quais você está falando não são próprias de Deus. Assim, essas pessoas usam o fato de que tantas pessoas gozam de boa saúde, talvez prosperidade material e terrena, e de muitas outras coisas para justificar o fato de que Deus não vai puni-los. Bom, se Deus é quem você diz que é, ele não pode abençoar quem está no erro, quem está no pecado. Mas o fato é que a gente vê muitas pessoas que, mesmo estando em pecado, estão desfrutando de bênção de Deus. É o argumento, querido. Essas pessoas, querido, que não creem em Deus, né, tomam isso como prova absoluta de que Deus é cheio de bondade, amor e misericórdia e que nunca fará com ninguém o que você está sugerindo que ele vai fazer com os incrédulos. Essa ideia, irmãos, novamente, essa ideia, tá? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é um Deus de amor e ele não vai fazer. Eu citei aqui vários períodos da história dos judeus, de castigo de Deus. Vou citar mais para frente ainda, tá bom? Mostrando que esse pensamento ele é errado, esse pensamento ele é equivocado, ele não se sustenta. Deus é amor? Não há dúvida com relação a isso, mas o fato de Deus ser amor não significa que Deus não castigue, que Deus não discipline as pessoas, entende? Tá, eu estou colocando os argumentos para você, tá bom? Olha só, veja o texto aqui, queridos. Veja o texto de Romanos 2,4. Será que você não compreende quão paciente ele está sendo com você? Ou você não se incomoda com isso? Não vê que ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-lo a fim de dar tempo para que você abandone o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. Se observarmos bem aqui o que Paulo está dizendo, querido, fica fácil perceber o perigo de interpretarmos mal a palavra de Deus, pois os judeus fizeram exatamente isso e eles não compreenderam a finalidade da bondade de Deus, pensando que Deus estava sendo complacente, que Deus estava sendo tolerante, indulgente, quando na verdade a retenção da ira tinha o propósito de levá-lo ao arrependimento. Olha, queridos, eu gostaria muito de trazer isso a vocês, porque eu tenho ouvido, né, até mesmo entre crentes falando Deus é amor, e porque Deus é amor, ele não vai enviar ninguém para o inferno, porque Deus é amor, ele não vai castigar ninguém, porque Deus é amor e misericórdia, ele sempre vai perdoar. Queridos, esse é um entendimento que até certo ponto é verdade. Deus vai perdoar, Deus vai agir com misericórdia na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados, daqueles que reconhecem os seus pecados, que admitem esses pecados diante de Deus e que os confessam a Deus pedindo perdão. Essas pessoas experimentarão. Na verdade, a finalidade da bondade de Deus é exatamente isso, é levar o homem a essa situação. Mas aqueles que se negam a reconhecer os seus pecados, que se negam a reconhecer os seus erros e que estão justificando os seus erros usando a bondade de Deus, o amor de Deus, essas pessoas elas estão aumentando a ira de Deus sobre elas, estão aumentando o juízo de Deus sobre elas. Não há dúvida com relação a isso. Que você entenda, querido, de uma vez por todas, que a bondade de Deus, o amor de Deus, que a paciência de Deus em nos castigar tem a finalidade de nos levá-lo ao arrependimento. É isso. A reconhecer o nosso pecado, a pedir perdão e buscar ajuda em Deus. Eu espero que isso aconteça com você, se essa é a sua situação, tá bom? Deus te abençoe no nome de Jesus.